Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à nova live hoje e onde vamos falar a respeito do que está escrito no Lucas, no capítulo 10, e a começar do verso 21, né, até o 24. E começar dizendo que para nós merecermos algo aqui ou no mundo espiritual é com merecimento. Já está falando, né? Então, dificilmente alguém vai dar qualquer coisa que seja a uma pessoa que ele acha não merecer aquilo. E mesmo que ele o dê pelos seus sentimentos, mas pode um dia ele acordar e ver, e aí, alguns até dizem, eu não devia ter dado. Não é isso? Quem nunca viu isso acontecer? Então, é assim. E como tudo aqui tem uma certa aparência, no sentido da vida espiritual, também não vai acontecer diferente. A pessoa atingir as alturas de maneira a estar preparado, se ele não tiver as qualidades exigidas, ele não consegue. É como eu tenho dito sempre, santo é impossível. Aqui não tem, não. Aqui na Terra não tem santo. Tem pessoas tentando ser melhor. E isso já lhe dá condições de receber ajuda espiritual. O homem pode fazer as suas armações da maneira que ele achar que está assim como ele quer que seja. Ele pode buscar invenções, ele pode tentar fazer todo tipo de maldade, e às vezes até consegue, né? Mas isso por um espaço de tempo. Porque não pagando aqui, ele não precisa ficar gaboso, porque vai pagar em algum lugar. Viu? Não há nada que é feito nascido dos homens que não pode ser revogado. Vai ter que aparecer depois. Certo? Não tem como esconder nada que você coloque sobre as alturas. Uma antena muito alta. Se olhar, vai ver. Ou sobre o monte, como Jesus disse, não pode esconder sobre o monte uma cidade. Também o monte, para caber uma cidade em cima, teria que ser o monte, né? Mas Jesus disse, não consegue esconder. Porque o som, a visão é extraordinária. Porque Deus não colocou nesse mundo montes de ceguinhos. E jamais ele faria isso. Porque o intuito de Deus é que o homem entenda quem ele é. E fica devendo respeito ao seu semelhante. Principalmente a Deus. Nos últimos tempos, a coisa que temos mais visto é o desrespeito aos seres espirituais. Porque isso nós já temos vindo ao longo do tempo praticando essas coisas. Às vezes até alguém disse, eu fiz, mas não vi. Outro diz, eu nem pensei nisso, pois devia ter pensado. Devíamos, não estou me tirando fora dessa.
ter pensado. Porque o que fazemos de mal feito nos detona de uma maneira ou de outra no amanhã. Certo? Jesus disse que de toda palavra ociosa que os homens proferirem, está falando só de palavras, e os feitos, hein? Proferirem sobre a terra, hão de dar conta delas. Palavras do Filho de Deus. Não tem escapatória. Não tem inteligência. Não tem formatura, como eu disse sempre. Artimanhas que às vezes a pessoa pode procurar. Vindo eu me esquivo de tal maneira. Ele faz o plano, estuda bem o plano da prática da maldade, aí depois acontece igual diz no provérbio. O sábio vê o mal e foge. E o tolo diz de várias formas, no mesmo provérbio, né? Mas tudo no mesmo sentido. Ele faz a armadilha e entra debaixo. Eu cortei parte do versículo que eu iniciei, porque tem vários que falam nesse sentido. Tem dizendo que o sábio vê o mal e foge, mas o tolo vem e cai nele. E também tem dessa outra forma, e várias outras que falam no mesmo sentido. Moral da história é que devemos analisar tudo o que fazemos, porque quando a nossa incapacidade, as nossas travessuras não vêm dar fruto em cima de nós mesmos, porque a ida e a volta tem retorno de tudo, mas de certa forma vai atingir, de alguma forma, quem está paralelo a nós. E aí, eu plantei o mal, às vezes consegui me livrar dele, porque foi tudo arquitetado, né? Eu fiz a entrada e já procurei deixar a saída, né? Só que quem está do outro lado, que não tem nada a ver com isso, com as minhas atitudes, ele não viu fazer a entrada e também não viu o escape, a porta de saída. Então ele é uma presa fácil. Ele pode ser seduzido de alguma forma por esse artista, certo? Que pelo menos pensou que a sua arte dava certo, né? Mas não dá. O caminho do mal, ele tem um término, às vezes mais longo para chegar lá, ou às vezes imediato, certo? Mas não há futuro promissor, maravilhoso, o caminho do mal. Ele tem o começo, tem o meio e tem uma barreira no fim. Como se dizer, daqui não tem mais saída, daqui não. Agora, ou eu vou ter que voltar para reiniciar, desmanchar o mal que fiz, pedir perdão às pessoas que eu, de certa forma, acabei com a sua vida, ou atrapalhei a sua vida, que era um direito só dele, o livre-arbítrio. E eu venho e convenço em andar segundo as minhas ações. Ele sendo mais fraco de entendimento, às vezes eu convenço ele fácil. Eu vou diretamente no mundo que ele sonha ter e ainda não tem. Pode até ter no futuro. Que a vida aqui, meus amigos, não tem artista que sabe.
A vida aqui, ela tem manejo. Não é nós falar o que pensamos e fazer o que queremos Não. Isso tem uma duração que nós somos incapazes de revertê-la àquela parte que não queríamos. E aquele outro mais frágil, olhando esses filósofos da maldade, ele cai fácil. Sabe por quê? Porque a gente que tem... Quem tiver esse tipo de caráter, ele vai procurar diretamente naquilo que o outro sonha e não tem. E tem vontade de ter. Aí que está a fraqueza. E chega e promete para ele que é capaz de mostrar para ele um caminho que vai colocá-lo ele naquilo que ele deseja. Fácil, fácil. E ele acreditando. Por isso que eu uso sempre dizer, temos que fazer análise. Não falar nada que não nos interessa passar nossa vida para os outros e que não vai resolver nada na nossa vida também de retorno no que possivelmente estiver falando. Então, mantemos para nós e não passamos. Porque senão nós mostramos ao público aberto assim, como simples assim, a nossa vida. Nós estamos mostrando para essas pessoas de mau caráter, que nós não adivinhamos, parece tão legal, tão bom, que consegue nos convencer. E aí nós abrimos o livro da nossa vida íntima, espiritual, coisas particulares que só devia ser a nós. Nós colocamos esse livro aberto na frente do nosso inimigo, que futuramente podemos ser abatidos, certo? Se não tivéssemos dado a ele essa oportunidade de saber o profundo do nosso entendimento, que só a nós interessa, ele não adivinhava. Ele não sabia em que porta era a sua fraqueza, para que ele pudesse entrar. Porque se o mau caráter conseguir entrar na sua vida, você pode ter certeza que ele já deixou a outra porta. Ele não vai entrar na sua vida sem pensar antes, e se acontecer numa revanche, tal coisa que possa me atingir. Então ele já arma a entrada e já arma a saída. Então, prezado ouvinte, nós precisamos estar em forma, diretor da nossa própria vida, dos nossos pensamentos, de nossas criatividades, que a sabedoria sem mancha e sem incertezas, ela só vem de Deus. E o resto não existe, certo? Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, Senhor do céu e da terra, por ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Eu agradeço ao Senhor, o Pai, era o que ele estava dizendo, por ter colocado o sábio e entendido lá embaixo, se confundindo com as suas próprias ações, e revelou as profundezas a esses que eles pensam não ser nada, não ter conhecimento, é um analfabeto,
é um incompetente, é tudo isso. E esqueceu do que Deus é a sabedoria e é capaz de trocar os lados. E Jesus, em sua humildade, estava agradecendo a Deus por isso. E disse mais: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O Senhor, por ser justo, meu Pai, o Senhor fez isso, porque pisoteado o pequenino, já isso está já no dicionário do mau caráter. Pisar os menores. Então, por isso, o agradecimento foi profundo. Tudo me foi entregue. O Senhor sabe que o Senhor me entregou tudo, por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. Porque o Pai conhece as ações, as reações do Filho. Mas os outros não. Não podemos entender a mentalidade, os propósitos, as criatividades de filho de outras pessoas. Não é isso? E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E tem mais essa, amigo ouvinte. Conhecer o Filho ou conhecer o Pai é só dado àqueles a quem Ele quiser revelar. Quer dizer que tem alguém aí nesse meio que Ele não vai querer. Porque senão não teria sido dito assim, né? E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente. Depois que se afastou da multidão, ficou só ele e os discípulos, em particular, aí ele começa a dizer: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vos vedes, porque vocês foram revelados, então são bem-aventurados. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Foi o mesmo que ele ter dito. Vocês são bem-aventurados com a prova que vocês foram revelados, e por isso vocês estão me seguindo. Mas teve reis do passado, teve até mesmo profetas do passado, homens íntegros, às vezes, que desejaram ver o que vós estão vendo nesse exato momento e não conseguiram, porque ainda estava para frente o que havia de vir. Então, amigo ouvinte, nós com Deus não perdemos. Nós nos achamos. Com Deus não caímos. E se cairmos, levantamos. Com Deus não falta sabedoria. E então, precisamos estar cada vez mais próximo a Ele. E eu quero agradecer aos ouvintes, essas pessoas que têm, de certa forma, comunicado, né? E até está em alguma parte já do mundo, né? Em outros países. Eu quero dizer o seguinte, que não compensa o homem correr atrás de nada. As coisas que têm que vir na sua naturalidade a nós. E para que essas coisas tenham endereço imbatível, nós temos que ter um líder. E não um líder qualquer. Porque eu colocar um líder para liderar a minha vida, um homem carnal, assim como eu, simplesmente, eu posso aprender com ele alguma coisa, assim também como posso ensiná-lo. Mas são coisas que às vezes não dão certo. E para que tenhamos certeza do acontecimento ser gratificante, nós temos que primeiro confiar no líder imbatível, incomparável, inegável, com provas cabíveis, os nossos olhos vê todos os dias. Não temos como negar essa existência.
Presta atenção nos homens que têm pisado fora aí. Veja o final de cada um deles. Pode até enricar-se, chegar a algum patamar, mas também passam a ser perseguidos. E a coisa mais terrível desse mundo é você estar sendo perseguido e não saber como defender do seu inimigo. Mas esse líder não te deixará cair em tentação. E se ele quiser acabar com tudo na hora, ele tem condições de pisar em cima de tudo. E esse é o líder que queremos. Amigo ouvinte, um abraço a todos vocês e que Deus e os seus trabalhadores mantenham seus anjos à volta da sua casa, dos seus filhos, se isso for possível, que não podemos colocar ordem, porque é um plano de salvação, é um plano de livramento. E só Deus tem o controle nas suas mãos. Mas é o que pedimos e desejamos a todos vocês em qualquer canto do mundo. Em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.